começar com a galera que não foi tão bem na partida. Acho que facilmente o Crispim vai entrar nesse pódio, né? Não conseguiu se encontrar na partida, uma maneira de ajudar, porque quando você está fora de jogo, você precisa tentar encontrar, claro, ele até estava fazendo uma função que ele já fez com o próprio Vojvoda, né? Que era jogar mais pelo lado direito, né? Não é que o Otero estava tomando um espaço e estava dificultando o jogo do Crispim, não. Acho que o Crispim, às vezes, estava saindo do jogo. O jogo, às vezes, ele podia estar se apresentando melhor, se movimentando melhor em campo. E ele, claramente, do time que entrou em campo, ele foi o jogador mais perdido, assim, sabe? Muito, muito, muito fácil notar isso. E o Vojvoda percebeu, né? E olha que o Vojvoda não costuma fazer troca, até mesmo quando está empatando e tal. Em alguns casos, até quando está perdendo, ele não costuma trocar na volta do intervalo. Mas era tão nítido que o Crispim não estava contribuindo dentro de campo, e nem para nenhum tipo de situação para construção e também até para defender. Ele teve hora que ele foi tentar dar uns carrinhos, errou também o bote e tal. Então, eu acho que foi o pior assim do Fortaleza pela não utilidade, né? Foi um jogador inútil. Porque teve outros jogadores que erraram bastante, né? Como eu estava citando, o Otero perdendo muita bola na frente, mas o Otero estava lá com a bola parada, o Otero estava lá, ele que dá o passe para o próprio Galhardo abrir o placar. É claro que o mérito é muito mais do Galhardo ali na jogada do gol, mas para mim o Crispim vai como esse primeiro fácil. O segundo que eu vou citar, cara, eu senti de novo que o Tite às vezes perdeu muito tempo de jogada na saída de bola, sabe? É um cara que às vezes eu não quero ficar pegando tanto no pé. Sério mesmo. Eu tento. Até porque eu acho que ele tem uma qualidade de saída de bola boa, cara. Sério mesmo. De todos os zagueiros que o Fortaleza tem, ele para mim é o melhor zagueiro quando sai pelo lado esquerdo. Mas hoje, por exemplo, teve umas 5, 6 saídas que, cara, eu tava acompanhando o jogo e eu vi o primeiro tempo aqui em casa, né? No segundo tempo eu vi na rádio. E eu falando com meu pai, eu falei, cara, olha o tempo que o Tite até tomar a decisão. Ele fica na indecisão e ele perde o time do passe, e aí ele tem que recuar, às vezes ele se atrapalha e tal. Aí, de vez em quando, ele tem que jogar para lateral, porque a marcação já chega em cima. Não aconteceu nesse jogo, pelo menos eu não lembro. Mas esse tipo de, de time de jogada, isso prejudica para um time, pelo menos na qualidade que o Vojvoda quer. Ele é um zagueiro que não tem esse time, às vezes, do passe, às vezes e aí eu acho que é o principal problema dele, da jogada de bola aérea. Teve vezes que o Brits estava tendo que se desdobrar para tirar a bola. O Tinga tirou muito mais bola no jogo aéreo do que o próprio Tite, entendeu? E até do que o Brits também e tal. Mas o Brits, por exemplo, foi um zagueiro muito mais seguro para tirar a bola aérea do que o Tite, novamente, entendeu? Acho que tirou umas 2 ou foi 3 bolas e tal. Eu estava até olhando aqui as estatísticas. Então, sim, o Tite é um zagueiro que não me passa confiança, mesmo, assim, sabe? Até o final do campeonato eu vou bater nessa tecla, mencionando que ele é um zagueiro bom de saída de bola, mas não é um zagueiro confiável para os momentos finais da partida. Principalmente ali, e aí é um ponto que eu até acho que o Vojvoda poderia ter feito, se vai jogar defensivamente, você quer 1-0 e quer segurar esse 1-0, coloca um jogador que tenha um jogo aéreo melhor. Eu teria colocado o Abraão ali no final. Não sei se talvez não tivesse nem tirado o Tite, mas eu teria colocado um zagueiro de bola aérea. Tanto é que o Fortaleza quase toma o gol em jogadas de bola aérea, a bola que o Fernando Miguel acaba defendendo ali na reta final. Ele não levou, né? Ele não levou no banco. Ele não levou nenhum no banco. Tava sim. Tava não. O Abraão tava. Eu tinha olhado que o Abraão tava no banco. Vou até olhar aqui de novo. Tava no banco. Tava? Tava no banco. E o terceiro, deixa eu ver aqui dos que entraram, né? Que não foram também. Acho que ninguém causou muito efeito, sim. O Romarinho, o Robson, perdendo muitas chances. Eu acho que eu vou acabar colocando o Moisés nessa. Porque assim, o Moisés foi bem abaixo do que ele é, certo? Eu não consigo colocar o Robson, porque o Robson é isso, entendeu? O Moisés não. O Moisés, ele estava muito mal. E na hora que ele sai do intervalo, ele próprio falou na transmissão, né, da Verdes Mares, que cobriu aqui, que é a emissora da Globo daqui, ele chegou a falar, faltou um pouco mais de concentração da minha parte, tive algumas possibilidades e não fui bem. Então teve jogadas no primeiro tempo que ele já poderia ter aproveitado e ele não aproveitou. Então eu vou colocar o Moisés nessa terceira colocação, porque acho que ele foi abaixo do que se espera. Até mesmo no segundo tempo, em muitas jogadas, se atrapalhando, perdendo bola.
o meu terceiro vai ser o Moisés. No lado positivo, obviamente, o primeiro é o Galhardo, que é um jogador com muita qualidade, muita qualidade. Não é um jogador excepcional, certo? Como alguns pintaram, né? E curiosamente, o Galhardo, e aí, claro, né? Parte da torcida do Ceará falava: olha, o Galhardo vai ser um problema, entendeu? O Galhardo está se tornando um jogador muito coletivo, de grupo. Ele tem uma maneira de falar que é muito marqueteira da parte dele, mas das vezes que ele está mencionando, e até mesmo dentro de campo, ele está sendo um cara muito proativo pro time. Tá correndo bastante, assim, tá se entregando demais. Não é um jogador com essa característica. Às vezes você vê que ele não consegue ter perna para estar correndo direto, mas é um jogador que eu acho que era a peça que o Fortaleza precisava desse setor ofensivo. Porque o Fortaleza precisava de muitas coisas naquele do primeiro para o segundo turno. Mas ter um jogador da qualidade do Galhardo, de saber, ao a bola chegar, saber dialogar com alguém, saber finalizar uma bola, saber ter a qualidade necessária, que às vezes o Robson não tinha, que o Romero não tinha, o Galhardo foi peça fundamental, está sendo peça fundamental nesse segundo turno. Não à toa, se eu não me engano, e o Luca pode me ajudar, terceiro gol dele, né, com o Fortaleza, e deu outras duas assistências. Acho que é o principal jogador. Fora as jogadas que ele participou. Exatamente, né? O gol que ele fez, o que foi contra, né? Contra o Fluminense na Copa do Brasil, em que ele ali chuta, a bola bate no Nino, se eu não me engano, e vai em direção ao gol. Então, assim, tem sido um jogador muito relevante né, durante essas partidas que o Fortaleza tem jogado. O segundo colocado que eu vou colocar, acho que foi um jogador também muito importante, que eu tinha até separado aqui, para também não ser injusto. Eu vou colocar o Capixaba, certo? O Capixaba fez um lance no primeiro tempo que eu falei, cara, isso é o suco de Capixaba. Ele recupera uma bola, parte para contra-ataque, Lucas, e ele vai, e aí ele perde a jogada. Ele é desarmado porque ele demora para dar o passe. Ele eu acho que de todos do Campeonato Brasileiro, se não é o primeiro, tá ali entre os 3 melhores jogadores com mais recuperação de bola do Campeonato Brasileiro. O cara luta por toda a bola. Ele recupera, então é desarmando, interceptando jogadas, só que ao mesmo tempo é um dos caras que mais tem bola perdida no campeonato. É também o que lidera. Então é o cara que acaba recuperando, eu já falei aqui das outras vezes, mas eu vou colocar ele como o segundo melhor, porque foi uma peça muito importante quando o Fortaleza tinha muitas dificuldades, né? O lado esquerdo dele, o apoio foi muito bom. E o outro que eu vou citar é o outro lateral, que é o Tinga, que é uma peça muito importante, apesar de ter cometido umas falhinhas no primeiro tempo, de recuos errados ali, sabe? Que gerou ali um susto ali na defesa no primeiro tempo. O Tinga é um jogador de muita qualidade. Ele que dá o passe, né? Naquela jogada que pro Otero, um passe maravilhoso do Tinga, cara. O Otero passa, ele dá na medida para o Otero cruzar dentro da área, e aí o Moisés chega atrasado. Ele tem muito recurso para isso. E é um cara, assim, eu sou até suspeito para falar do Tinga. Assim, já tem uns 4 anos que eu acho que o Tinga é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador que o Fortaleza teve nesses últimos 4 anos. Pelo que representa e pelo que joga. Assim, é um cara excepcional. Luca, tuas escalações aí de melhores e piores. Primeiramente, mandar um abraço aqui pro meu amigo Betão, o senhor Carlos Roberto Define Claire, meu amigo Betão, um abraço, amigo. Muito tempo, né? Tem que tomar aquela cervejinha. Cara, eu vou começar com a forma que o Minhoca terminou, né? Com o Tinga em terceiro lugar, só que do meu pódio negativo. Não gostei do jogo do Tinga, achei que ele deu muito espaço. Todas as jogadas de perigo do Avaí foram nas costas do Tinga. E eu gosto muito do Tinga, mas eu senti que hoje ele fisicamente sentiu. Eu gosto muito do Tinga, é um jogador assim que passou por muitas provações em 2022, mas hoje não foi o dia dele. Não gostei muito do jogo dele. Segundo lugar dos piores, vou ficar aqui com o Tite. Cara, o Tite, eu não sei de que serve um jogador de 1,88 m que não sai do chão. Hoje mesmo, ele não ganhou uma por cima, ele não afasta a bola, muito mal, deu muito espaço. Se tivesse o William Potker hoje, o jogo teria sido um pouco mais problemático pro lado do Tite, tanto que na ressacada teve muitos problemas ali, justamente em cima do Tite, né? Então, para mim, ele vai ser o segundo pior. E o pior para mim é o Crispim, 45 minutos de nada, absolutamente nada. Assim. O Crispim
Tava mais invisível do que o Brad Pitt no segundo filme do Deadpool. Foi horrível, assim. Não tem nem o que falar, cara. Eu acho que o grande momento do Crispim no jogo foi quando ele não deixaram ele bater a falta e ele achou ruim. Pronto, foi o highlight do Crispim no jogo. Agora, os 3 melhores, né? Terceiro lugar, vou ficar aqui em terceiro lugar com o Caio Alexandre. Gostei muito do jogo do Caio, boas infiltrações, bons lançamentos, correu demais. O Golden Retriever tricolor fez um jogo absurdo, mais uma vez, muito bom jogador. Em segundo lugar, vou ficar aqui com também o Capixaba. O Capixaba, ele é aquele cara que ele é ruim, mas ele é o nosso ruim, né? Ele se esforça muito, ele briga muito, ele se estapeia pela bola, não tem bola perdida, e foi um grande achado. E um jogador que vem correspondendo muito bem nessa temporada e tem bons números ofensivos, né? Tem gols, tem 6 assistências na temporada, tem bons números ofensivos o Juninho Capixaba nessa temporada. E o melhor em campo, não tem que falar, vamos chover no molhado, é o senhor Thiago Galhardo, mais uma vez. Mais um gol, mais um jogo fazendo gol, sendo decisivo, colaborando. Deu um chapeuzinho de 2 toques na coxa imoral no primeiro tempo, coisa de botar em videozinho do YouTube. O Galhardo é um dos grandes destaques do Fortaleza nesse segundo turno, quiçá o grande destaque, e foi o melhor em campo. Agora, para fechar essa lista, que não é parte da lista, mas é uma menção honrosa, o Romarinho hoje alcançou 116 jogos pelo Fortaleza em Série A. O Romarinho iguala o Lulinha, ex-Náutico, ex-Calouros do Ar, ex-Ceará, jogou no Fortaleza entre 71 e 78, jogou 116 jogos o Lulinha. O Romarinho iguala o Lulinha nesses 116 jogos e se torna o jogador do Fortaleza com mais jogos na história da Série A. O Romarinho, eu acho uma grande pena, ao mesmo tempo que eu gosto de recorde sendo cobrado, eu acho uma pena, porque o Lulinha, ele é um dos grandes goleiros da história do Fortaleza, foram quase 500 jogos, títulos estaduais, e o Lulinha, ele não é tão lembrado assim pelo torcedor tricolor, né? Até porque uma era pré-televisão, né, e tudo mais, a televisão ainda não era uma coisa muito grande por aqui, mas ele infelizmente ele é bem esquecido, né? Esse é um dos grandes recordes da carreira do Lulinha. Ele que também é o segundo jogador com mais jogos na história do Fortaleza, ele só perde para o Pedro Basílio, né? Mas o Lulinha, infelizmente, perde esse recorde, vai para o Romarinho, que talvez tecnicamente não seja um grande jogador, mas realmente é um dos jogadores símbolos dessa fase de 2018 para cá, né? Ele que está ali desde o segundo turno da Série B de 2018, deu volta por cima, foi titular, foi reserva, foi muito importante em alguns momentos. Hoje é um jogador que acho que o ciclo dele já devia ter terminado há algum tempinho, mas ainda colabora de alguma forma, volta ou outra, né? Mas é um jogador que eu tentaria negociar no começo do ano. Fica na história, 116 jogos. Parabéns ao seu Zé Romário de Souza, que tem nome de craque. Já fez uns golzinhos de craque, mesmo que bem Fez. Mas fez, porque aquele gol da Atlético Mineiro foi uma coisa Foi importante maravilhosa. naquele clássico Mas de eu gosto do Romarinho. 2019. Fez gols de craque e gols importantes. Gols contra o Santa Cruz na semifinal da Copa do Nordeste de 2019. Exatamente. É um jogador, cara, que é um jogador que tá no coração do torcedor tricolor. Tá na história. Eu acho que tá na história. O Fortaleza atingiu outro patamar, né? Foi muito importante quando a gente precisou dele. É um cara que eu desejo toda a sorte. Eu acho que vou torcer muito por ele nessa reta final, que é um cara que eu gosto, um cara que nasceu ali nas escolinhas da ABC, né, em 2010, no começo dos anos 2010, teve uma passagem muito importante no Globo, né, foi de lá que veio para o Fortaleza. Ele ajudou sempre muito o Fortaleza, sempre foi muito correto com o Fortaleza. Acho que tá bom, já deu, né, mas, cara, eu parabenizo muito, porque não é fácil chegar a 116 jogos numa Série A para um clube do Nordeste. Não é fácil. E o Romarinho conseguiu. E não é um jogador ruim que consegue um feito desse, né? Talvez não esteja mais no seu melhor, mas é um jogador que em muitos momentos foi bem importante para o Fortaleza. Perfeito, é isso. Romarinho tá na história, velho. Tá na história. Porque, como eu falei, eu acho que Fortaleza atingiu um patamar, enfim, um nível de exigência muito maior, né?
do que Romarinho, que estava ali na Série B, participou dessa construção. Mas é um jogador que com certeza está na história do clube.